Bibliomania, por Marisa Midori. Professora Marisa Midori, muito bom dia. Professora, qual é o livro que a senhora vai comentar hoje? Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Hoje eu gostaria de apresentar aos nossos ouvintes o livro de Caruso e Moreira, o livro O Espaço e a Natureza, ensaio sobre a leitura do mundo, as mutações da cultura e do sujeito. Esse livro foi editado em São Paulo, na editora da Livraria da Física, em 2017. A edição ela é muito interessante porque, na verdade, ela coloca o livro, portanto, uma mídia, não é? Dentro de problemas maiores, como o título enuncia, que são a noção do espaço e da natureza na história do pensamento humano, não é? Na história da própria ciência. E os autores propõem questões realmente importantes e difíceis, não é? Eles se perguntam: existe ou não uma relação direta entre as diversas manifestações da cultura e as concepções físico-filosóficas de espaço? De que modo as diferentes formas de registro da escrita afetaram ou foram afetadas pelas concepções vigentes de espaço? E aqui eu trago a lembrança do papel da escrita, e não mais da escrita feita à mão, mas da tipografia, para a própria concepção do espaço na época das descobertas, não é? Não numa concepção do espaço geométrico, como eles também colocam aqui, ou determinada pelos avanços e pelos debates da física e da matemática, mas uma concepção nova de espaço no contexto das revoluções científicas, não é? E aí o livro impresso foi uma grande mídia e com ele a cartografia. Mas eles perguntam também em que medida a forma de pensar pode ser condicionada pela forma da escrita, influenciando assim a cultura e a compreensão da natureza. E uma última questão: de que maneira se constrói a subjetividade humana e a noção do sujeito a partir do solo cultural característico de cada época? Então, como vocês podem perceber, é um livro que traz uma discussão profunda sobre não só a nossa relação com a natureza, mas a nossa relação com a escrita, não é? E como seres hoje acostumados a pensar e escrever, ou fazer da escrita uma extensão do pensamento e a considerar tudo isso normal, os autores eles se propõem a historicizar essa relação que nós temos com o mundo da escrita. Quais as consequências do predomínio da escrita na história do livro? São consequências muito profundas. Eu acho que cada época teve a sua percepção sobre isso, mas eu gostaria de recuperar, para tentar responder à questão que é muito difícil, o que eles apresentam logo no segundo capítulo sobre a emergência da escrita alfabética. Lembremos que, na antiguidade, a memória ela era muito valorizada, não é? O próprio Platão ele desconfia da escrita, porque ele sabe que o verdadeiro conhecimento era guardado na memória dos homens. Mas, na medida em que a escrita venceu essa batalha sobre a memória, ela fez com que o livro pudesse ser compreendido como um guardião da memória dos homens, não é? Então, veja, quando os primeiros livros eles são concebidos, eles são guardados nas bibliotecas, eles já têm uma função maior, porque guardar a memória dos homens não é uma função pequena, não é? Então nós podemos dizer, a partir desta concepção, que os livros já nascem nobres. A professora Marisa Midori conversou com Roberto Castro. Bibliomania, por Marisa Midori.